Christian de la Campagne. História da filosofia no século XX. Capítulo 1. A via segura da ciência. Um progresso da lógica. Se é possível falar de um progresso, ou, mais exatamente, de um renascimento, da lógica no século XIX, é nos dois grandes livros de George Boole, 1815 a 1864, que esse progresso tem o seu ponto de partida, a Análise Matemática da Lógica, 1847, cujo subtítulo, Ensaio para um Cálculo do Raciocínio, retoma explicitamente a expressão leinesiana de calculus ratiocinator, e as leis do pensamento, 1854. Matemático experiente, especialista em análise e álgebra, Boole compartilha com Leibniz a ideia de que as matemáticas não constituem exclusivamente a ciência do número ou da quantidade, mas uma verdadeira linguagem formal com vocação universal. Ele crê na possibilidade de aplicar métodos algébricos a uma grande variedade de domínios, ou universos de discurso, para usar os termos de seu compatriota Augustus de Morga, 1806 a 1871. E, para pôr à prova essa hipótese, tenta revitalizar a teoria aristotélica do silogismo, traduzindo-a para a linguagem da álgebra. Suponhamos que as variáveis x e y representem classes quaisquer de objetos. A contribuição específica de Boole consiste em notar por 1 a classe inteira, o universo do discurso, por 0 a classe vazia e pelo símbolo v, que ainda não é um quantificador no sentido preciso do termo, a palavra alguns. Graças a essa notação, um juízo da forma todos os homens são mortais converti-se em todos os y são alguns x, dito de outro modo, y igual vx. Da equação correspondente, yvx igual a 0, é fácil obter, por uma série de operações algébricas elementares, outras fórmulas, como, por exemplo, y1x igual a 0, os homens não mortais não existem. O uso sistemático de tal simbolismo permite eliminar as ambiguidades semânticas inerentes aos silogismos tradicionais, ao passo que a aplicação mecânica de regras de cálculo elimina todo risco de erro no processo dedutivo. Boole reencontra assim, por um método puramente formal, o conjunto de resultados a que Aristóteles chegará apenas de maneira empírica. Estimulado por esse primeiro êxito, Boole entrevê então a possibilidade de aplicar a técnica lógica à resolução de problemas filosóficos. Sua ambição não é, como será a de Carnap, eliminar a filosofia, mas, isto sim, no espírito do grande sonho leinesiano, facilitar o seu desenvolvimento. Com vistas a tal objetivo, Boole se esforça por formular, de modo algébrico, as leis mais gerais do pensamento. Dito de outro modo, em construir uma teoria global do raciocínio dedutivo. Engatilhada na primeira parte de seu trabalho de 1854, tal perspectiva esbarra em dificuldades explicáveis, em boa medida, pelas imperfeições da notação utilizada. Por outro lado, a segunda parte da obra, que tenta deduzir, pelo mesmo processo, as regras da indução, isto é, as leis fundamentais do cálculo de probabilidades, enreda-se em formidáveis problemas. Enfim, permanecendo prisioneiro da ideia segundo a qual basta observar o fundamento do pensamento para conhecer suas leis naturais, Boole não consegue separar o cálculo lógico da introspecção psicológica. A despeito das limitações que travam a realização de seu vasto projeto, a álgebra de Boole não perde seu papel fundador. Ela permite que a lógica simbólica aceda ao status de ciência em sentido pleno. Faz dela um corpus autônomo, tão rigoroso quanto o das matemáticas. E abre, assim, uma via ilimitada ao seu desenvolvimento futuro. O desenvolvimento prossegue com a obra de Charles S.P., 1839 a 1914. Filósofo e sábio de múltiplos interesses, formado na cultura europeia como eram então os intelectuais da Nova Inglaterra, P. permanece também, paradoxalmente, como o inspirador de uma corrente de pensamento tipicamente norte-americana, o pragmatismo, embora ele tenha preferido, afinal, qualificar sua própria doutrina de pragmaticismo, para se desvincular do sentido dado a esse termo por seu discípulo William James, 1842 a 1910. De fato, mais que um sistema filosófico em sentido clássico, esse último vocábulo abrange, para P., duas teorias fundamentais, uma concepção da verdade inseparável da prova experimental, bem como um método de lógica destinado, como ele explica num texto de 1879, a tornar claras as nossas ideias. De inegável originalidade,
Seu projeto consiste em nos livrar, conforme um uso terapêutico, de falsos problemas engendrados por uma metafísica demasiado distante do senso comum. Projeto que, desta vez, prefigura claramente o de Carnap. Grande leitor de Kant, de quem toma, para fazê-lo seu, o adjetivo pragmático, mas crítico do kantismo, a que reprova, como Bolzano, haver atribuído um papel demasiado importante à intuição. Paine escreve suas investigações lógicas sobre a base da álgebra booliana. Esforça-se por aperfeiçoar a notação, simplificando-a, por um lado, e, por outro, introduzindo, a partir de uma sugestão de um de seus alunos, 1883, os quantificadores, quantificador universal, todos os, e existencial, alguns. Mas, mais do que pela técnica do cálculo, Paine se interessa pela filosofia da lógica, em particular pela descrição dos principais tipos de signos, que classifica em 3 famílias: símbolos, tokens, índices e ícones, icons. Seus abundantes trabalhos nesse domínio fazem dele o criador, durante muito tempo não reconhecido, de uma disciplina nova, a semiótica, ou ciência dos signos. E, com Ferdinand de Saussure, um dos antecessores da linguística moderna. No final do século XIX, o tratado de lógica mais reputado, As Lições sobre a Álgebra da Lógica de Ernst Schroeder, 1890, refere-se essencialmente às investigações de Boole e de Paine, na dependência das quais também se inscreveram os trabalhos dos lógicos Giuseppe Peano, 1858 a 1932, e Ernst Zermelo, 1871 a 1953. Entretanto, é uma obra de inspiração muito diferente, a de um matemático isolado, Frege, que vai provocar a grande virada da qual sairá, historicamente, boa parte da filosofia do século XX. Professor de matemáticas na Universidade de Jena, Gottlob Frege, 1848 a 1925, amadurece em um ambiente intelectual dominado pelas ideias de Kant e do matemático Carl Friedrich Gauss, 1777 a 1855. Como Kant, de quem deplora, aliás, o pouco interesse pela lógica, aspira a consolidar, classificando-as, as bases do conhecimento científico, antes de tudo, as das matemáticas. Esta última disciplina, como mostrou muito bem Gauss, constitui a base comum de todas as ciências experimentais. Mas seus próprios fundamentos já não podem ser concebidos, ao final do século XIX, nos termos propostos pela estética transcendental. Pensem o que pensarem os neokantianos ortodoxos, as matemáticas evoluíram muito depois da morte de Kant. Por um lado, na via aberta por Gauss, construíram-se com êxito as geometrias não euclidianas por Lobachevsky, 1826, Bolyai, 1829, e Riemann, 1853. Sua existência prova que podem ser viáveis teorias que não têm qualquer vínculo com o espaço euclidiano, contanto que se apoiem em sistemas de axiomas coerentes. Por outro lado, os progressos paralelos da axiomatização e, portanto, da abstração, em análise e em álgebra foram libertando pouco a pouco as matemáticas de seu tradicional domínio de objetos, os números. Entrevista por Bolzano e efetivamente construída por Cantor, a teoria dos conjuntos, que não se refere ao número, aparecerá doravante como a mais simples e a menos conflituosa de todas as teorias matemáticas. Tal é o pano de fundo histórico das reflexões de Frege. Muito cedo, e provavelmente sob a influência da lógica, 1874, do filósofo Rudolf Hermann Lotze, 1817 a 1881, que também será elogiado por Russell. Ele adquire a convicção de que as proposições aritméticas não poderiam ser juízos sintéticos a priori, mas simples juízos analíticos, isto é, sua demonstração não precisa recorrer de modo algum à intuição. Se acreditamos no contrário, é porque, segundo Frege, formulamos os enunciados aritméticos em nossa língua usual, que não possui nem a precisão nem a exatidão suficientes. Com vistas a eliminar melhor a intuição, seu objetivo passará a ser libertar a aritmética dos laços que aprendem as línguas naturais, reformulando-a, em modo axiomático, dentro de um sistema de signos convencionais, o da lógica. Um primeiro esboço de semelhante sistema é-lhe oferecido por Boole. Contudo, se este último construiu um calculus ratiocinator, isto é, uma técnica que facilita a resolução mecânica de certos problemas, não demonstrou realmente a validade das leis lógicas que regem tal resolução. Por outro lado,
sua notação não é suficientemente potente para retraduzir a totalidade da aritmética. Apesar de reconhecer os méritos da álgebra booleana, Frege deve, pois, começar por substituí-la por uma verdadeira língua característica. Os princípios dessa nova língua formalizada do pensamento puro, como ele próprio a chama, são expostos em seu primeiro texto importante, a Begriffsschrift, 1879, título que significa literalmente escrita dos conceitos ou ideografia. Igualmente inspirado no simbolismo então vigente em álgebra, embora mais tosco que o de Boole e de manejo menos fácil, o simbolismo proposto nesse opúsculo permite efetivamente a Frege começar a retraduzir a aritmética com a ajuda de um número limitado de termos lógicos. Mas a tarefa se revela árdua. Assim, depois de publicar uma primeira versão ainda tributária da língua alemã usual, Os Fundamentos da Aritmética, 1884, Frege sente a necessidade de modificá-la, generalizando o emprego de sua ideografia e corrigindo esta última com extremo cuidado à medida que descobre suas imperfeições. Realizada ao longo de 20 anos de ingente labor, essa modificação conduz a uma nova obra, As Leis Fundamentais da Aritmética, cujo primeiro volume é editado em 1893 e o segundo em 1903. O balanço desse trabalho gigantesco, que, do ponto de vista intelectual, provoca admiração, revela-se em parte contraditório. No ativo, contam-se sobretudo certos progressos de ordem lógica, linguística ou matemática. No plano lógico, a ideografia fregiana apresenta dupla vantagem. Torna possível o cálculo dos predicados, introduzindo o uso dos quantificadores, Begriffsschrift, parágrafo 31, 4 anos antes de P e seus alunos fazerem o mesmo por conta própria. Também autoriza a reconstrução, sob forma axiomática, do cálculo das proposições, ignorado por Aristóteles e praticamente descuidado pelos lógicos desde sua invenção pela escola estoica. Por outro lado, as modificações ocorridas entre os fundamentos e as leis fundamentais conduzem Frege a formular, em um artigo de 1892, sentido e referência, distinções que se revelaram preciosas não apenas para a lógica, mas também para a análise linguística. É preciso deixar de confundir, explica ele, o sentido, sim, de um signo, que é um conceito objetivo, com a representação subjetiva, Vorstellung, que o acompanha em nossa mente, claro, com o objeto que constitui sua referência, Bedeutung. As expressões estrela da tarde e estrela da manhã não têm o mesmo sentido, embora tenham a mesma referência, o planeta Vênus. Essas distinções aplicam-se igualmente às proposições. O sentido de uma proposição, que é um conteúdo do pensamento, Gedanke, não deve ser confundido com sua referência, a qual não é senão o seu valor de verdade, segundo Frege, verdadeiro ou falso, pois para ele não há terceira possibilidade. O interesse dessa análise está em romper claramente com o erro psicologista, consistente em reduzir os conceitos lógicos a conteúdos mentais. Também em mostrar a equivalência formal de todas as proposições que, sem terem o mesmo sentido, possuem o mesmo valor de verdade. Frege justifica assim um princípio que se tornará fundamental para os lógicos modernos, o princípio da extensionalidade. Segundo ele, toda proposição composta não é senão uma função de verdade das proposições que a compõem. No plano matemático, por fim, sua contribuição é capital. Em primeiro lugar, porque sua ideografia permite libertar a aritmética da dependência em que ela permanecia em relação às línguas naturais. Em segundo lugar, porque a famosa definição avançada nos Fundamentos, parágrafo 68, segundo a qual o número que corresponde ao conceito f é a extensão do conceito equivalente, Gleichzalig, ao conceito f, constitui um indiscutível êxito para a tese logicista. É a primeira vez, com efeito, que se consegue a construção do número cardinal por meios puramente lógicos, sem dever nada à intuição. Há aqui uma autêntica prova de força que confirma a superação efetiva da concepção kantiana das matemáticas. Contudo, não estamos por isso obrigados a compartilhar, com Frege, o outro aspecto da tese logicista, isto é, a crença platônica e kantoriana na existência real de um mundo inteligível, povoado de entidades lógico-matemáticas. Gozam os números de uma realidade autônoma? Preexistem desde sempre ao conhecimento que podemos adquirir deles? Defendida ainda por Russell, essa doutrina resistirá mal, a partir de 1920, às críticas que lhe dirigirão Hilbert. Brouwer.
Até então, a aritmética logicizada por Frege pode parecer, nos primeiros anos do nosso século, superior à lógica algebrizada por Buoli. Constitui, em escala mais ampla, o exemplo de um sistema simbólico no qual a aplicação mecânica de regras precisas permite encadear, uma a outra, as etapas sucessivas de um raciocínio dedutivo até sua conclusão. Além disso, como a significação dos conceitos pode ser fixada desde o início de maneira convencional, somos tentados a crer que enfim dispomos de um método geral, de um calculus ratiocinator, apto a resolver qualquer problema. Em suma, que o verdadeiro coincide adequada e totalmente com o demonstrável. No entanto, não é assim, pois, a despeito de seus aspectos notáveis, a construção fregiana vai rapidamente encontrar-se minada pela descoberta de uma inadvertida contradição em seu seio. Vinculada ao uso, por Frege, da noção de extensão de uma classe ou de um conceito, essa contradição, que coincide, em seu princípio, com outras antinomias matemáticas descobertas anteriormente por Cantor ou Buraliforte, é explicitamente identificada, em junho de 1902, por um dos primeiros e raros leitores de Frege, o jovem Bertrand Russell. Essa contradição resume-se esquematicamente na seguinte paradoxo. Consideremos o conjunto das classes que cumprem a propriedade de não serem membros de si mesmas. Por sua vez, devem formar uma classe. Será ela ou não membro de si mesma? Se o for, deverá possuir a propriedade determinante dessa classe, que é não ser membro de si mesma. Se não o for, não deverá possuir a propriedade em questão, então deverá ser membro de si mesma. Cada ramo da alternativa implica, pois, logicamente, o seu contrário. Em 16 de junho de 1902, Russell escreve a Frege para comunicar-lhe essa descoberta, que põe em xeque toda a construção elaborada por este último. Em sua resposta, datada de 22 de junho, Frege confessa que a carta me surpreendeu além do que as palavras podem exprimir, sinto-me tentado a dizer, me deixou consternado. Com tal questionamento, acrescenta, não somente é o fundamento da minha aritmética, mas diretamente o único fundamento possível da aritmética, o que parece dissipar-se. Não havia levado, igualmente, a descoberta imprevista dos números irracionais certos filósofos gregos a duvidar da possibilidade da ciência? Algumas semanas mais tarde, em um apêndice acrescentado e extremis às provas tipográficas do segundo tomo de As Leis Fundamentais, 1903, Frege propõe, para superar a aporia, uma solução tecnicamente pouco satisfatória, que se esforçará, sem êxito, por melhorar nos anos seguintes. Morrerá sem ter podido consolidar a obra de sua vida. O problema não era banal. Com o paradoxo de Frege-Russell, é uma verdadeira crise dos fundamentos que irrompe nas matemáticas. Uma crise da qual, um século mais tarde, ainda não saímos, a não ser que se considere que a crise em questão, ligada à natureza fugidia da noção de fundamento, talvez seja menos trágica do que nos parecia, visto que não impede, de modo algum, os matemáticos de continuar progredindo. De resto, esse incidente não impedirá absolutamente que os trabalhos de Frege desempenhem um papel filosoficamente decisivo na passagem do século XIX ao XX. Mesmo antes de terem sido lidos por Wittgenstein, Carnap, Quine, Dumet e muitos outros, provocaram uma conversão no pensamento de Russell a partir de 1894. E, alguns anos mais tarde, 1900, uma verdadeira revolução nas investigações de Russell. A tal ponto que os numerosos herdeiros desses dois filósofos, partidários da fenomenologia e adeptos do empirismo lógico, poderiam, com pleno direito, reivindicar, na pessoa de Frege, um ancestral comum. Um ancestral por cuja mediação uns e outros se ligam, ao mesmo tempo que, às vezes, se contrapõem, a uma mesma linhagem, a dos kantianos críticos de Kant. 2. Da lógica à fenomenologia. Nascido na Morávia, então província do Império Austro-Húngaro, Edmund Russell, 1859 a 1938, manifesta, desde muito jovem, um interesse simultâneo pelas matemáticas e pela filosofia. O desenvolvimento de sua carreira universitária confirma essa dupla vocação. Sua tese de doutorado, defendida em 1882, trata do cálculo das variações. É depois, em Viena, na companhia de Casimir Twardowski, frequentando os cursos de Brentano, que ele orienta sua atividade para a filosofia, recusando, como Brentano, separá-la da ciência. A partir desse momento, começa a trabalhar no problema do fundamento das matemáticas,
objeto de um importante debate desde o início da década de 1880. Em 1887, obtém sua habilitação com um ensaio sobre o conceito de número. Cantor figurava entre seus examinadores, a partir do qual publica, em 1891, um livro que se apresenta como o primeiro volume de uma filosofia da aritmética. Subintitulada Investigações Psicológicas e Lógicas e dedicada por seu autor ao mestre brentano, a obra, que cita abundantemente os fundamentos de Frege, critica, no entanto, a ambição fregiana de reduzir a aritmética, em sua totalidade, à lógica. Russell pensa, com efeito, que é vão pretender explicar as noções matemáticas básicas, igualdade, analogia, quantidade, unidade, por noções lógicas mais simples. Conclui daí que não se pode eliminar toda referência à intuição do fundamento das matemáticas. Também em 1891, publica uma resenha das lições sobre a álgebra da lógica de Schroeder, onde, após expressar sua admiração de princípio pela lógica formal, reprova-a por considerar os conceitos apenas sob o ângulo da extensão e não da compreensão, isto é, por reduzir as leis do pensamento às de um cálculo puramente mecânico. Como tais teses não rompem de modo suficientemente nítido com a tradição empirista, não poderiam deixar de suscitar a reprovação de Frege. O autor dos Fundamentos considera, naquele momento, possível e necessário reconstruir o conceito de número cardinal a partir apenas das investigações da lógica. A tentativa husserliana, voltada a fazer do número o produto de um processo mental de abstração, parece-lhe manchada por um psicologismo inútil. Essa é, ao menos, a objeção que ele desenvolve em um artigo de 1894 inteiramente consagrado ao primeiro livro de Russell. Russell decide então revisar suas posições. Sem dúvida, sua evolução é fruto de muitos fatores convergentes e não apenas das críticas de Frege, das quais Russell, anos mais tarde, chegará a pretender não ter sofrido influência alguma. Contudo, é precisamente em consequência delas que renuncia a publicar o segundo volume de sua Filosofia da Aritmética. Paralelamente, retoma o estudo da lógica. Dessa conversão surgem, em 1900 e 1902, os dois tomos das Investigações Lógicas, sua melhor obra, segundo alguns de seus discípulos, e aquela que anuncia o nascimento de uma disciplina nova, a fenomenologia, definida inicialmente, segundo uma expressão que Russell abandonará mais tarde, como uma ontologia pura das vivências em geral. Desta vez, subintitulado Prolegômenos à Lógica Pura, o primeiro tomo parece ter sido escrito para ilustrar uma sentença de Goethe que Russell, não sem humor, cita ao fim do prefácio: nada se condena mais severamente do que os erros dos quais acabamos de nos libertar. Nada mais severo, de fato, do que a condenação aqui pronunciada contra a psicologia associacionista oriunda de Locke e encarnada, mais recentemente, na lógica de John Stuart Mill. Partidário de um empirismo integral, Mill é célebre por ter tentado reduzir o princípio de contradição, princípio fundamental da lógica, a uma simples generalização extraída da experiência por uma mente observadora. Contra tal afirmação, que ele próprio nunca subscreveu, e, de modo geral, contra todas as formas de empirismo e de psicologismo, incluindo as defendidas em seu tempo por sábios ilustres, Mach, entre outros, Russell busca, doravante, a partir das bases de Bolzano e Frege, preservar a natureza objetiva dos conceitos lógicos, única garantia da validade universal das matemáticas e de toda a ciência. Ele presta uma homenagem sentida, em uma página admirável do livro, à obra de Bolzano, cuja importância filosófica proclama em alto e bom som. Mais particularmente consagrado aos princípios da teoria do conhecimento, o segundo tomo das Investigações desenvolve uma concepção de lógica que ainda ecoa a de Frege, embora este seja pouco citado, mas que revela também as influências, ainda que contraditórias, de Kant e de Bolzano. Como este último, Russell se esforça por fundar, sobre bases autônomas, a lógica e a teoria do conhecimento, disciplinas que, segundo ele, deveriam servir, por sua vez, de alicerce para uma nova filosofia cientificamente rigorosa. Mas, como Kant e apesar de Frege, insiste em fazer depender a objetividade dos conceitos lógicos daquilo que chama uma experiência da consciência. Sem dúvida trata-se, para empregar seus próprios termos, de uma experiência transcendental, de uma experiência de evidência, evidence, ou de uma indubitabilidade independente da dispersão de nossas imagens mentais. E sem dúvida essa visão intelectual,
tendo por objeto significações ideais independentes da vivência pessoal subjetiva, deve mais a Descartes do que a Kant, que rejeitava sua possibilidade, ou do que as teses expostas, em seu ensaio sobre os dados imediatos da consciência, 1889, e em Matéria e Memória, 1896, pelo filósofo francês Henri Bergson, 1859 a 1941, cujas doutrinas espiritualista e vitalista eram então desconhecidas por Russell. Aliás, se Bergson confia à intuição a tarefa de captar o real em sua essência fundamental, que identifica com a duração pura, sua maneira de revalorizá-la em relação à inteligência ou faculdade dos conceitos, reduzida, em seu esquema, ao nível de um conhecimento inferior, não é muito compatível com a exigência científica que preside o caminho fenomenológico. A partir dessa exigência, tanto quanto de suas posições antipsicologistas iniciais, torna-se ainda mais paradoxal ver Russell fazer depender o conjunto de sua construção da enigmática ideia de uma intuição de essências. Dessas contradições, ligadas à própria ambição do projeto que a suscita, o autor das investigações lógicas está plenamente consciente, já que se situa, precisamente, no quadro prudente de uma investigação. No entanto, é preciso tentar resolvê-las. Para consegui-lo, para alcançar aquela clareza e aquela evidência cujas origens se empenha em descobrir, ele ainda consagrará muitos anos ao aperfeiçoamento de seu método. A virada decisiva dessa perspectiva situa-se nas 5 lições que Russell pronunciou entre abril e maio de 1907 diante de seus estudantes na Universidade de Göttingen, que ele deixaria em 1916 para ingressar na de Friburgo. Essas lições seriam publicadas, após sua morte, com o título A Ideia da Fenomenologia. Tomando a perspectiva cartesiana como modelo explícito, Russell afirma nessas lições que, para fundar a filosofia sobre um solo firme, é preciso começar por pôr em dúvida qualquer outra fonte de conhecimento. A única realidade cuja existência se impõe de modo absoluto é, então, a de nossos pensamentos, cogitationes, em outras palavras, os fenômenos que aparecem em nossas mentes, desde que, evidentemente, esta última seja definida não como um eu empírico, mas como uma consciência pura, dotada da capacidade de ver as essências nelas mesmas, independentemente de toda referência a um mundo posto entre parênteses. É dentro desse texto difícil que se produz, como assinalará mais tarde Heidegger, a passagem da neutralidade metafísica das investigações lógicas a uma nova filosofia do sujeito, em outras palavras, a um novo idealismo transcendental. Desenvolver as grandes linhas deste último torna-se, daí em diante, o principal objetivo de Russell. As ideias diretrizes para uma fenomenologia e uma filosofia fenomenológica puras, 1913, oferecem uma exposição sistemática de seu pensamento. Lógica formal e lógica transcendental, 1929, retoma, de modo detalhado, o conjunto de suas críticas à lógica extensional herdada de Frege. Por fim, as meditações cartesianas, originadas das conferências pronunciadas em Paris em 1929, completam a explicitação das modalidades de seu retorno, para além de Kant, em direção à filosofia francesa. Ao denunciar a impotência de seus predecessores, Kant incluído, para colocar a filosofia na via segura da ciência, Russell reapossa-se de seu projeto, considerando-se o único capaz de levá-lo a termo. Com ele, e somente com ele, a filosofia tornar-se-á uma ciência rigorosa, não uma entre outras, mas a primeira e mais rigorosa de todas, pois será a teoria científica da própria razão. O texto de 1911, em suma, anuncia um novo começo, para a filosofia, evidentemente, mas também para toda a cultura, da qual a filosofia é apenas a expressão espiritual mais elevada. Sem dúvida, ao profetizar o renascimento da filosofia a partir de seus escombros, Russell não faz senão repetir o gesto retórico de Descartes e de Kant, com o qual todo o pensamento fundador se institui. Sem dúvida, essa repetição, ao permitir que a fenomenologia se inscreva, por sua vez, na grande tradição da metafísica clássica, contribui para encerrá-la no modelo que ela pretendia superar. Mas o arcaísmo a que, de súbito, ela se condena não se manifesta de imediato nem a Russell nem a seus primeiros discípulos. E muitos dos que, a partir da primeira década do século, ridicularizaram a fenomenologia, com a coisas. Os adeptos mais jovens só puderam escapar a essa tendência libertando-se da ortodoxia husserliana, mais ou menos abertamente, conforme o caso. Vamos mais longe.
Se, na fenomenologia, há certa impotência para pensar o real dentro da complexidade de suas determinações, esse desfalecimento não estaria inscrito, desde o início, no sonho, grandioso, mas utópico, de uma filosofia definida ao mesmo tempo como ciência rigorosa e como ciência fundadora de todas as demais ciências? Um sonho semelhante não estava, de antemão, destinado ao fracasso? O exemplo de Russell não é o único a sugeri-lo. A mesma conclusão conduziria, mutatis mutandis, o de Bertrand Russell, que, em outra linguagem, a lógica fregiana, acalentou o mesmo sonho e durante os mesmos anos. 3. Da lógica à política. Nascido no seio de uma família aristocrática de ideais liberais, Bertrand Arthur William Russell, 1872 a 1970, é neto de Lord John Russell, membro do Partido Whig e 2 vezes primeiro-ministro. Depois de uma infância solitária, já marcada pela paixão pelas certezas, vê-se impelido pela família a uma carreira administrativa pela qual não sente nenhum interesse. Ao contrário, aos 18 anos descobre a lógica de Mill, como se interessa por matemáticas, escolhe estudar essa disciplina em Cambridge. Desenganado rapidamente pela maneira convencional do ensino de matemáticas, encaminha-se então para a filosofia. Mais precisamente, para o idealismo. Na época, com efeito, os meios universitários ingleses atravessam uma fase de reação contra o empirismo que, de Locke a Hume e Mill, frequentemente dominara a cena britânica. A partir de 1880, essa reação assume a forma de um retorno a Kant, sobretudo, a Hegel. Introduzidas em Oxford por Thomas Hill Green, 1836 a 1882, e Edward Caird, 1835 a 1908, as doutrinas hegelianas são retomadas por Bernard Bozin, 1848 a 1923, e Francis Herbert Bradley, 1846 a 1924, cuja obra principal, Aparência e Realidade, conhece em 1893 um grande sucesso. Cambridge também tem seus neo-hegelianos, George Salt, 1860-1944, diretor da revista Mind, e John Ellis Mctagarta, 1866 a 1925, que serão os primeiros mestres do jovem Russell. Este escreverá mais tarde que Mctagarta dizia poder provar pela lógica que o homem é bom e a alma, imortal. A demonstração, admitia, era longa e difícil. Sob sua influência, Russell redige um trabalho para a dissertação de licenciatura, 1894, sobre os fundamentos da geometria, que repudiará em seguida. Nele se esforça, sem grande êxito, por defender a filosofia kantiana das matemáticas contra o desmentido implícito trazido pela multiplicação das geometrias não euclidianas. Simultaneamente, inicia-se em economia política. Depois, para aprofundar seus conhecimentos nesse domínio, realiza uma estada em Berlim. Ela lhe permite familiarizar-se com a doutrina dos social-democratas alemães, Wilhelm Liebknecht e August Bebel. Derivada de Marx, mas de um Marx liberto de todo dogmatismo e frequentemente relido à luz de Kant, essa doutrina, que preconiza a justiça social e a emancipação da mulher, impressiona-o favoravelmente. Além disso, os principais representantes do movimento neocantiano, cuja sede se situa em Marburgo, os filósofos Hermann Cohen e Paul Natorp, não escondem sua simpatia pelos ideais socialistas. Devido a tais convergências políticas, Russell retoma o estudo de Kant, que, por sua vez, o remete às matemáticas. Seus 3 primeiros livros publicados revelam, de maneira significativa, a diversidade de seus centros de interesse. O primeiro, A Social-Democracia Alemã, 1896, decorre de sua experiência berlinense. O segundo, Ensaio sobre os Fundamentos da Geometria, 1897, desenvolve os temas de sua dissertação de fim de curso. O terceiro, Uma Exposição Crítica da Filosofia de Leibniz, 1900, do qual se farão eco muito em breve os trabalhos de outro leibnizino, o lógico francês Louis Couturat, 1868 a 1914, mostra o papel crescente que a reflexão sobre a lógica passa a desempenhar em seu pensamento. Essa capacidade de passar com desenvoltura de um tema a outro permanecerá, até o fim, como uma das características mais notáveis da atividade russeliana. Explica-se, entretanto, pela constância de um pequeno número de preocupações fundamentais, à frente das quais figuram a verdade e a justiça.
Quando volta de Berlim para Cambridge, Russell é eleito Fellow do Trinity College. É lá que, nos anos seguintes, se produzirá sua rebelião contra o idealismo. Rebelião cujo sinal foi dado por um de seus camaradas, o filósofo George Edward Moore, 1873 a 1958. Moore, por sua vez, também começou idealista. Muito cedo, contudo, a metafísica neo-hegeliana lhe inspira reflexões não isentas de humor. O que pode querer dizer esse discurso tão afastado da ciência e do senso comum? Da ironia, Moore, seguido por Russell, passa à crítica. Em abril de 1899, abre as hostilidades publicando na revista Mind, da qual se tornará diretor em 1921, um artigo, A Natureza do Juízo, que investe abertamente contra os princípios de lógica de Bradley, 1883. Este último, que elabora uma concepção rigorosamente unitária do absoluto, afirma não crer na existência das relações. Em consequência, embora se diga oposto ao empirismo, cai no psicologismo ao recusar admitir que a significação de uma ideia possa possuir uma realidade em si, independente do sujeito que a pensa. Contra tal doutrina, que desemboca numa concepção fusional e mística do conhecimento, Moore propõe o retorno a um realismo dos conceitos e das relações. Considera os primeiros como dotados de existência própria, independente de nossa mente, e as segundas como claramente distintas dos termos que relacionam. Embora ingênuo em certos aspectos, esse realismo tem duas virtudes. Por um lado, contribui, a seu modo, para a liquidação do psicologismo. Por outro, permite construir uma teoria racional do conhecimento, analítica, pluralista e aberta à ideia de verificação. 4 anos mais tarde, 1903, Moore publica outro artigo, Uma refutação do idealismo, que trata severamente o solipsismo de Berkeley, assim como seu primeiro grande livro, Principia Ethica. Este ilustra a possibilidade de estender o realismo ao âmbito dos conceitos morais. Na base desse trabalho, que exercerá influência considerável na filosofia anglo-americana, encontra-se a tese segundo a qual o bem, good, não é um substantivo, isto é, o nome de uma coisa particular, mas um predicado utilizado em certos tipos de juízos, os juízos éticos. Por outro lado, tal predicado é indefinível, pois o que quer exprimir, longe de ser misterioso, é ao mesmo tempo simples e único. É impossível enganar-se a seu respeito. Assim, apoiando-se no senso comum, common sense, e partindo da confiança na linguagem usual, corretamente analisada, Moore consegue dissipar o que chama de falácia naturalista, naturalistic fallacy, isto é, o raciocínio equivocado pelo qual metafísicos como Bentham ou Mill julgaram poder explicar o bem reduzindo-o a outra coisa, por exemplo, ao prazer ou à utilidade. O método, para a época, é revolucionário. Entusiasmado pelas perspectivas que oferece a filosofia, Russell irá fazê-lo seu. Mas, embora se converta às concepções de Moore, já então decide aplicá-las a um domínio diferente do ético, ou, mais exatamente, voltar à via que o atraía ao final de seus estudos, a da investigação sobre o fundamento das matemáticas. Uma via kantiana, em suma, mas dentro da qual Russell decide agora pôr em xeque a doutrina da estética transcendental, como antes dele fizera Frege, cujos trabalhos ele ainda ignora. Em compensação, ele descobriu os de Buoli, P. Schroeder, sobretudo, os do lógico italiano Giuseppe Peano, a quem conheceu em Paris em julho de 1900, num congresso internacional de filosofia. Encontro decisivo que provoca em Russell uma verdadeira revolução intelectual, ao passo que suas mudanças posteriores, dirá ele doravante, manifestam uma simples evolução. Assim, sob a influência conjunta de Moore e de Peano, Russell põe em marcha seu grande projeto, fundar as matemáticas sobre uma base puramente lógica, a única capaz de garantir sua objetividade. Projeto cujo primeiro esboço se encontra em Os Princípios da Matemática, publicado em 1903, mas redigido essencialmente no fim de 1900, e cuja forma definitiva será desenvolvida nos Principia Mathematica. Escritos em estreita colaboração com o filósofo e matemático Alfred North Whitehead, 1861 a 1947, os 3 volumes desta última obra, cujo título é calcado no de Moore, serão publicados escalonadamente entre 1910 e 1913. Os princípios da matemática tomam emprestados de Moore tanto um método, a atenção às estruturas da língua, quanto uma filosofia, pluralismo e realismo dos conceitos.
Denunciando por sua vez o psicologismo, tanto o de Bradley quanto o de Mill, Russell separa nitidamente a proposição, entidade lógica autônoma, da frase que a exprime por meio de palavras. Afirma, além disso, que, contanto que se evite misturar esses dois níveis, a análise linguística de uma frase pode servir de fio condutor à análise lógica da proposição correspondente. Sem ser um mestre, a gramática pode ser um guia. Anunciando uma virada linguística, a Linguistik-Tarn, no pensamento moderno, esse método tornar-se-á, ao longo das décadas seguintes e sob formas diversas, referência comum para todos os partidários da filosofia analítica, cujo estilo de pensamento, que ainda hoje domina a cena anglo-americana, constitui a principal inovação de nosso século do ponto de vista da técnica filosófica. Sua primeira aplicação em Os Princípios da Matemática leva Russell a operar uma distinção fundamental entre significação e denotação. Próxima daquela que Frege introduzira, 1892, entre sentido e referência, essa distinção repousa sobre definições simples. Um nome significa um conceito, em virtude disso, tem sentido, ao passo que este último denota um objeto. Por hipótese, o fato de compreendermos o significado de um termo implica que ele remete, por meio de um conceito, a um objeto dotado de existência real, material, a cadeira, ou inteligível, o número. Fortemente tingida de platonismo, essa ontologia revelar-se-á em breve excessivamente rica. A partir de 1905, sua exuberância terá de ser revista para baixo. Mas, enquanto isso, ela oferece um quadro cômodo para a reconstrução das matemáticas. Definindo a noção de classe a partir da noção puramente lógica de função proposicional, uma vez que uma classe é o conjunto dos objetos para os quais uma função é verificada, Russell utiliza o cálculo de classes para introduzir a teoria das ordens e esta, por sua vez, para construir o conceito de número cardinal. Tecnicamente, o êxito dessa empreitada logicista deve-se a Peano. Em suas Notações de Lógica Matemática, 1894, e em seu Compêndio de Matemáticas, ou Formulário Completo, cujos 5 volumes vão sendo publicados entre 1895 e 1908, ele emprega um sistema original de notação batizado pasigrafia, no qual se inspiram Russell e outros. Capaz, como o nome indica, de notar tudo, a pasigrafia peaniana facilita a tradução do raciocínio matemático em termos puramente lógicos, assim como sua axiomatização, de modo menos profundo, mas mais manejável que a ideografia fregiana, a qual em parte se remete. Além disso, é Peano que, por ocasião de seu encontro com Russell em julho de 1900, lhe fala pela primeira vez dos trabalhos de Frege. Russell os lê progressivamente nos 2 anos seguintes e descobre então, não sem surpresa, a existência de múltiplos pontos de convergência entre Frege e ele. Os dois homens compartilham, entre outras coisas, uma mesma concepção platonizante do número, que Russell, por sua vez, resume numa fórmula surpreendente. Início da citação de Bertrand Russell, abre aspas, todo mundo, exceto um filósofo, pode ver a diferença entre um poste e a minha ideia do poste, mas poucos veem a diferença entre o número 2 e a minha ideia do número 2. No entanto, a distinção é tão necessária num caso quanto no outro. Em poucas palavras, todo conhecimento deve ser reconhecimento. A aritmética deve ser descoberta da mesma forma que Colombo descobriu as Índias Ocidentais, e não criemos os números mais do que ele criou os índios. Fecha aspas, Bertrand Russell, tradução nossa. Infelizmente, a descoberta dos fundamentos das matemáticas não tarda a mostrar-se tão perigosa quanto a do Novo Mundo. Os gregos já se haviam interrogado sobre o crédito que merecia a frase todos os cretenses são mentirosos, quando pronunciada por um cretense, paradoxo de Epimênides. Viu-se que contradições do mesmo gênero haviam sido assinaladas, mais perto de nós, por Cantor, 1895, e Buraliforte, 1897. Russell descobre a existência dessas dificuldades lendo, em 1901, os trabalhos de Cantor. Mas, embora tais antinomias, ligadas ao conceito de classe, sejam de natureza a pôr em questão a construção logicista, Russell não avalia imediatamente suas consequências. Só quando, depois de ter descoberto uma nova antinomia no primeiro tomo das Leis Fundamentais da Aritmética de Frege, recebe a resposta desesperada deste último, é que compreende a importância do que estava em jogo. Se se quer salvar as matemáticas, é indispensável resolver esse paradoxo.
Não se trata tanto de um simples jogo mental, mas do porvir da ciência. Como o segundo tomo das Leis Fundamentais e pouco antes de sua publicação, os princípios da matemática são acrescidos de um texto em que Russell evoca sua incômoda descoberta, e aproveita para prestar grande homenagem aos trabalhos de Frege, que haviam antecipado os seus. As duas obras aparecem em 1903 com algumas semanas de diferença. A de Frege propõe, para dissipar a contradição, um artifício cujo caráter precário o próprio autor reconhece. A de Russell, ao contrário, sugere um começo de solução. Apoiando-se na distinção, introduzida por Peano, entre pertinência e inclusão, distinção que proíbe a um conjunto pertencer a si mesmo, essa solução assume a forma de uma teoria dos tipos, ou dos níveis lógicos. Assim como a mortalidade não é ela mesma mortal, um predicado não deveria poder ser predicado de si mesmo, mas apenas de um indivíduo, conceito de tipo lógico inferior. Com efeito, parece que a fonte comum de todas as contradições reside no surgimento de expressões predicativas que violam essa hierarquia lógica, como quando se fala, por exemplo, de uma classe que seria membro de si mesma. E que a formação de tais expressões desprovidas de sentido, meaningless, e portanto ilegítimas, poderia ser impedida por regras sintáticas apropriadas, desde o início. Em outras palavras, por postulados suplementares. Se a Frege repugna fazer depender assim seu sistema de convenções de linguagem, a sugestão russeliana não deixa de ser sedutora. Procede de uma preocupação de eliminar os falsos problemas, aparentada a de Moore que se reencontrará, 20 anos mais tarde, nas doutrinas do Círculo de Viena. Enquanto isso, é preciso dar a essa proposição uma forma lógica precisa, tarefa difícil, que ainda tomará alguns anos a Russell e o obrigará, nesse ínterim, a redimensionar a ontologia demasiadamente permissiva sobre a qual repousavam os princípios. Em 1905, esse redimensionamento consuma-se no artigo breve, mas capital, da denotação. Retomando o espinhoso problema das expressões denotativas, o pai de Carlos II, o autor de Waverley, Russell mostra que tais expressões são assimiláveis a uma fórmula do tipo o termo que tem a propriedade f. Em outras palavras, a uma simples função f, x, que nada designa por si mesma. A questão da denotação pode então resolver-se pela construção de uma frase que comporte um quantificador existencial, existe um x tal que f, x, frase que, por sua vez, pode ser verificada, ou não, pelos procedimentos habituais. Convenientemente manejada, essa técnica de análise permite efetuar grandes economias ontológicas. Em ruptura com o platonismo defendido por Meinong, por Frege e por ele próprio 2 anos antes, Russell admite doravante que certas expressões não denotam, na realidade, objeto algum, apesar de dotadas de aparente sentido, o atual rei da França, a montanha de ouro. Ao mesmo tempo, orienta-se para um construtivismo prudente. A fim de evitar o aparecimento de entidades problemáticas, toda noção complexa deverá ser redescrita, ou reconstruída, a partir de noções mais simples, elas mesmas consideradas aceitáveis, exatamente como os conceitos aritméticos o são em uma apresentação axiomática correta. 5 anos mais tarde, 1910, e fruto dessa nova filosofia, começam a aparecer os Principia Mathematica. A obra, que deve tanto a Whitehead quanto a Russell, não constitui apenas sua maior contribuição à questão do fundamento das matemáticas. Representa, sobretudo, a realização mais completa do programa logicista, entrevisto por Bolzano cerca de um século antes, mas que Frege não pôde realizar por si só. Sua superioridade reside, antes de tudo, no fato de que, ao contrário de Peano, que se limita a traduzir as fórmulas da aritmética para a linguagem da lógica, Russell e Whitehead conseguem reconstruí-las a partir dos únicos meios que esta lhes oferece. E não apenas a aritmética e a análise se veem finalmente reduzidas em sua totalidade às leis da lógica, como estas últimas são elas mesmas reconstruídas a partir de um pequeno número de noções primitivas, com um rigor implacável. Como se ressaltou habitualmente, é preciso esperar até o segundo teorema do capítulo 110 do segundo tomo dos Principia para que seja demonstrada a fórmula 1 mais 1 é igual a 2. Mais ainda, a solidez do edifício encontra-se agora garantida pela exposição definitiva, sob forma muito mais detalhada do que em 1903, da teoria dos tipos. Doravante, as contradições que maculavam os trabalhos de Cantor e Frege desaparecem efetivamente.
Enfim, a utilização da teoria das descrições elaborada em 1905 permite substituir a ontologia anárquica dos princípios por um nominalismo metodológico inspirado na famosa navalha de Ockham, acompanhado de um construtivismo vigilante. Em suma, o formidável êxito dos Principia, apoiado sobre uma filosofia satisfatória para o senso comum, apresenta-se, à primeira vista, como uma fortaleza inexpugnável. Esse monumento do pensamento puro não está, contudo, isento de fissuras. Comecemos pelas dificuldades técnicas, ligadas ao caráter, por definição, interminável de toda busca do fundamento. Para assentar os da aritmética, Russell e Whitehead tiveram de recorrer a alguns postulados discutíveis, entre os quais ao menos um, o da existência de um conjunto infinito, parece impossível de justificar de um estrito ponto de vista lógico. Em segundo lugar, a obra permanece incompleta, pois deixa a geometria de lado. Existe, com efeito, uma incompatibilidade de princípio entre a natureza categórica das leis lógicas e o caráter simplesmente hipotético dos sistemas de axiomas geométricos. Russell, que, em geometria, começara kantiano, dera-se conta disso a partir de 1901. Nesse ano, escreveu. Início da citação de Bertrand Russell, abre aspas, provou-se para mim, com a descoberta dos sistemas não euclidianos, que a geometria não lança mais luz sobre a natureza do espaço do que a aritmética sobre a população dos Estados Unidos. Saber se os axiomas de Euclides são verdadeiros é uma questão que deixa indiferente o matemático puro. Fecha aspas, fim da citação. Longamente rejeitadas, as consequências dessa posição, aliás inatacável, traduzem-se na inexistência do quarto volume dos Principia. A geometria, se não passa de um jogo axiomático, escapa à matemática pura e, por conseguinte, à redução logicista. Em terceiro lugar, a questão de saber se a escolha das noções primitivas efetuada por Russell e Whitehead é a correta, a única resposta possível é que ela se justifica a posteriori, pelo fato de permitir a reconstrução da aritmética e da análise. Em suma, são as consequências que garantem a validade das premissas, e não o inverso, como seria normal. Sentida como frustração pelos matemáticos profissionais, essa situação explica que, ao longo do século XX, eles se tornem algo céticos em relação à lógica, por conseguinte, mostrem-se indiferentes ao problema de fundo de sua disciplina. Para um matemático atual, os Principia só têm interesse estritamente histórico. Mais grave ainda. Russell, disse-se, considera as leis lógicas como princípios categóricos. Crê em sua universalidade e em sua verdade absoluta. A verdade consiste, tanto para ele quanto para um grande número de filósofos medievais e clássicos, na conformidade de um enunciado com uma realidade objetiva, neste caso de ordem inteligível. Trata-se, se quisermos, de um resto de platonismo no autor dos Principia. Ora, essa concepção platônica da verdade, por fim indispensável à coesão do sistema logicista, não resistirá à rápida evolução, nos anos seguintes, das investigações lógico-matemáticas. Em 1920, por exemplo, o lógico polonês Łukasiewicz elabora um cálculo trivalente, no qual, entre o verdadeiro e o falso, introduz-se um terceiro valor de verdade, nem verdadeiro nem falso. Tão coerente quanto a lógica bivalente, o cálculo assim construído prova que o sacrossanto princípio do terceiro excluído não é de modo algum intangível. As dúvidas quanto a esse famoso princípio aparecem, aliás, a partir de 1908, nos primeiros trabalhos do matemático holandês L. J. Brouwer, 1881 a 1966. Apoiado numa sugestão de seu colega francês Henri Poincaré, 1854 a 1912, um dos adversários mais resolutos do logicismo russeliano, Brouwer preconiza um retorno à doutrina kantiana, bem como um nominalismo radical. Considerando que somente são admissíveis em matemática os conceitos cuja construção pode efetuar-se no âmbito de uma intuição, ele desenvolve, nas décadas de 1920 e 1930, uma matemática original, de estilo intuicionista, da qual estão excluídos certos tipos de raciocínio clássicos, como o raciocínio por absurdo. Outro matemático, o alemão David Hilbert, 1862 a 1943, que, após sua obra de 1899, Os Fundamentos da Geometria, trabalha o tema da axiomatização. Expõe, nos anos 1920, uma teoria formalista do raciocínio matemático.
Oposto ao mesmo tempo ao intuicionismo e ao logicismo, volta a conceber não apenas a geometria, mas a totalidade da matemática como um simples sistema hipotético dedutivo. Por fim, um último matemático, o austríaco Kurt Gödel, 1906 a 1978, demonstra, em 1931, dois teoremas importantes, dos quais se falará adiante, que estabelecem de maneira definitiva os limites necessários da formalização em matemática. Todas essas investigações têm um ponto em comum: põem em xeque o bom fundamento do empreendimento logicista. Além disso, um dos primeiros discípulos de Russell, o filósofo Ludwig Wittgenstein, havia pressentido essa evolução. De todos os leitores dos Principia, Wittgenstein é o que melhor descobriu suas fraquezas. Essencialmente, suas objeções recaem sobre 3 pontos. A teoria do juízo pressuposta pela obra apoia-se subrepticiamente na noção metafísica de sujeito. A teoria dos tipos não é, ao contrário do que se pretende, uma teoria puramente sintática. Em definitivo, se se deseja escapar verdadeiramente à ontologia platônica, é preciso decidir considerar as proposições lógicas e matemáticas como banais tautologias. Formuladas verbalmente em Cambridge a partir de 1913, com a rudeza que, por vezes, caracteriza Wittgenstein, apesar de sua imensa admiração por Russell, essas críticas são muito mal recebidas pelo mestre. Em 1914, Russell confessa a Ottolini Morrell que se sente muito agredido pelos ataques de seu jovem discípulo, que o levou ao desespero. 2 anos depois, admite que seu ânimo filosófico está destroçado. Entretanto, em 1922, no prefácio que redige para o Tractatus Logico-Philosophicus de Wittgenstein, tenta conciliar as posições deste com as suas próprias. Em 1925, uma nova introdução, que Whitehead, instalado em Harvard no ano anterior, recusa assinar, e algumas correções de detalhe à segunda edição dos Principia mostram que Russell ainda acredita na possibilidade de desativar as críticas wittgensteinianas, integrando-as parcialmente. Mas os 2 pontos de vista são decididamente opostos, e o logicismo não se presta facilmente a revisões de detalhe. Considera então Russell que não poderá ir muito longe pela via que escolheu? Ou a lógica, a qual tanto contribuiu, deixou de interessá-lo? Ao menos nos anos seguintes, ele quase não se consagrará a essa disciplina, nem à filosofia da matemática em geral. Outras investigações o atraem, incidindo sobre problemas mais amplos, de ordem ontológica ou epistemológica. Quais são, por exemplo, as concepções do mundo e do conhecimento que formam o pano de fundo dos Principia? Esboçada em Os Problemas da Filosofia, 1912, breve livro que se tornará um clássico do século XX, a resposta a essa pergunta é desenvolvida em Nosso Conhecimento do Mundo Exterior, 1914, assim como numa série de conferências proferidas em 1918, A Filosofia do Atomismo Lógico, nas quais Russell reconhece explicitamente sua dívida para com certas ideias de seu ex-aluno Wittgenstein. A partir de nosso conhecimento do mundo exterior, os dados da experiência sensível, sensidata, constituem as informações primeiras a partir das quais deveria ser possível, desde que se respeitem as regras da lógica e da matemática, reconstruir tanto o espírito humano, em sua unidade subjetiva, quanto os objetos do mundo material. Ou, mais exatamente, os fatos atômicos de que este último se compõe e que as ciências experimentais estudam. Semelhante concepção, que volta a fazer derivar toda a realidade de nossos conteúdos de consciência, deve ser interpretada como uma forma de idealismo ou de materialismo. Evitando escolher entre esses 2 sistemas metafísicos, Russell, que se inclinava em 1914 por uma espécie de monismo neutro, que não separa mente e matéria, opta, em princípio, por um fenomenalismo prudente, próximo do pragmatismo de William James e do empirismo de Ernst Mach. Esse fenomenalismo influenciará, por sua vez, Wittgenstein e o Círculo de Viena. Provoca, no entanto, formidáveis dificuldades que Carnap, sobretudo, se esforçará por enfrentar, enquanto o próprio Russell preferirá evitá-las. Retomando progressivamente, a partir de 1921, um materialismo mais clássico, fundado na prioridade da matéria em relação à mente. Além disso, a reflexão sobre os problemas das ciências experimentais irá ocupá-lo até o fim da vida. É, de todo modo, o único campo filosófico no qual continuará a ter produção regular depois de 1920. A Análise da Mente, 1921,
A Análise da Matéria, 1927, Determinismo e Física, 1936, Significação e Verdade, 1940, e O Conhecimento Humano, 1948, entre outros livros, mostram sua constante atenção aos progressos da física, da psicologia e da linguística. A estrutura do universo, a natureza do espaço e do tempo, o funcionamento do cérebro constituem para ele questões maiores, que doravante lhe interessam mais do que suas investigações de juventude. A ideia cada vez mais modesta que faz de seu papel enquanto filósofo traduz, por si só, uma profunda evolução de sua personalidade. Em suma, tudo se passa como se, a partir da Primeira Guerra Mundial, as ciências experimentais lhe parecessem a única fonte válida de conhecimentos. E como se já não visse, para a filosofia, outra missão senão a de ajudar, com toda humildade, os cientistas a superar os obstáculos encontrados em seu próprio caminho. Para compreender melhor essa evolução, é preciso saber que a Guerra de 1914 modificou radicalmente o curso da vida de Russell. O triunfo da barbárie nos campos de batalha levou-o a experimentar intensamente a vaidade da cultura e a hipocrisia da moral. Conduziu-o, como ele próprio disse, a renunciar a Pitágoras. Mais do que a pesquisa pura, para ele o essencial desde então tornou-se o combate em favor da razão, ou, mais simplesmente, do senso comum, no espaço social. Um combate que, se acreditarmos nele, nada tem a ver com a filosofia em sentido estrito, já que esta se reduz à reflexão sobre as ciências. E que, ao contrário, deve inscrever-se nas formas de ação aptas a influenciar a opinião pública, tais como o jornalismo, ciclos de conferências, a publicação de ensaios polêmicos. Como se, entre teoria e prática, não fosse possível, no fundo, nenhuma articulação estreita. Existe, pois, dando deliberadamente as costas ao Russell filósofo e lógico, um Russell político, comprometido com seu século, mas definindo-se no máximo como panfletário e nunca como filósofo. Estranha dissociação da personalidade, que remonta muito atrás, pois o primeiro livro publicado por Russell já era, convém lembrar, um ensaio sobre o socialismo. 20 anos mais tarde, sua necessidade de intervir nos grandes debates nacionais e internacionais reacende-se com o choque da guerra. O horror que esta lhe inspira desencadeia nele um verdadeiro frenesi de palavras. 4 livros, em 2 anos, testemunham o vigor de seu engajamento. A Guerra, Rebento do Medo, 1915, A Justiça em Tempos de Guerra, 1915, Princípios de Reconstrução Social, subtítulo, Um Método para Abolir o Duelo entre as Nações, 1916, e Ideais Políticos, 1917. Pouco depois, 1918, ele é encarcerado durante alguns meses por ter criticado, em um artigo, certas atuações do exército norte-americano. Pacifista devido à sua inclinação internacionalista, favorável às ideias progressistas, preocupado com a justiça social, Russell, que se define além disso como livre-pensador, situa-se na ala esquerda do Partido Trabalhista. Por essa razão, acompanha em 1920 uma delegação britânica oficialmente convidada a visitar a URSS, portanto, a priori bem disposta para com a Revolução Bolchevique. O que descobre durante essa viagem breve, porém intensíssima, é recebido durante uma hora por Lenin, leva-o, no entanto, a revisar suas posições. Não era tanto que rejeitasse o novo sistema econômico. Ao contrário, admite que o governo soviético faz o mais adequado, em um contexto difícil, para alimentar a população, mas especialmente a ausência de liberdade política. O livro que relata essa viagem, Prática e Teoria do Bolchevismo, 1920, é por fim severo com a URSS, essa prisão cujos carcereiros são fanáticos, e com o comunismo, ao qual acusa de ser uma religião e não um movimento político ordinário. Por outro lado, nos detalhes, Russell mostra-se excelente observador, anotando sem ter tomado partido prévio tanto os aspectos positivos quanto os negativos do novo regime. Ele não odeia os bolcheviques. Nem anjos a venerar, nem demônios a exterminar, são simplesmente, diz, homens audazes e capazes que se esforçam, com grande habilidade, numa tarefa quase impossível. A conclusão desse reportagem revela-se afinal otimista. O comunismo russo pode naufragar e ser riscado do mapa, mas o socialismo em si jamais morrerá. Não é uma má previsão. Ao longo das décadas seguintes, Russell multiplica as tomadas de posição nos mais diversos domínios.
Espalhados por meio século, seus textos militantes, que lhe valeram, em 1950, o Prêmio Nobel de Literatura, tratam da condição feminina, do matrimônio, da educação, da felicidade, da religião, na qual vê o principal freio ao progresso da civilização, da democracia, que imagina irrealizável na África, do futuro da humanidade, do impacto da ciência na sociedade, acima de tudo, da necessidade de preservar a paz mundial. Exacerbado pela Primeira Guerra Mundial, o pacifismo de Russell permanecerá, até sua morte, como sua convicção fundamental, de todo modo, com duas exceções notáveis, mais ou menos compreensíveis. Se é normal vê-lo aprovar, durante a guerra de 1939 a 1945, o engajamento das forças aliadas contra Hitler, pode surpreender, ao contrário, o ardor com que preconiza, nos anos 50, a organização de uma guerra preventiva contra a URSS, com o único fim de impedir que esta se dote da arma atômica. Certamente, Russell estremece ante um apocalipse nuclear. A força de suas convicções vale-lhe então uma segunda estada, de uma semana, na prisão, em 1961, quando já tem 89 anos. Outra paradoxa. Sua condenação radical da intervenção norte-americana no Vietnã o conduz, nos anos 60, a aproximar-se de Sartre e de diferentes movimentos de extrema esquerda, a cujo programa político está muito longe de pertencer. Mas Lord Bertrand Russell, que leva esse título após a morte de seu irmão mais velho, o segundo Conde de Russell, 1931, não teme as contradições, seja em sua vida pública, seja em sua existência privada. Tais mudanças refletem tanto sua própria evolução quanto as necessidades circunstanciais dos diferentes combates que enfrenta. Sua existência parece, em todo caso, justificar a tese russeliana segundo-a qual a luta pelo progresso social, incapaz de conformar-se às exigências da lógica, revela um tipo de atividade que não deveria confundir-se com a filosofia. Se tal afirmação manifesta admirável honestidade, não deixa de apresentar graves inconvenientes. Por um lado, volta a confinar os filósofos nos limites por demais restritivos da reflexão sobre a ciência. Por outro, tem como efeito o abandono da ética, da estética e da política aos delírios dos ideólogos, a inconsistência dos jornalistas, aos sonhos dos poetas. Em suma, decreta, sem verdadeiramente justificá-la, a existência de um hiato intransponível entre o conhecimento e a ação. Hiato tão perigoso, por fim, tanto para um quanto para outra. A aventura de Russell inspira conclusões próximas, apesar das diferenças, daquelas que sugeria o projeto de Russell. Esses dois pensadores, uma vez que se fixaram o mesmo ideal irrealizável, comprometer a filosofia na via segura da ciência, condenaram-se de fato a filosofar fora do mundo. O primeiro, cindindo-se progressivamente, a partir de 1907, do trabalho efetivo dos cientistas profissionais, suspeitos de positivismo. O segundo, inversamente, fechando a filosofia em uma esfera paracientífica, artificialmente separada do campo social. Nenhum dos dois, por fim, soube, ou quis, dar à razão herdada do iluminismo a permissão para enfrentar os problemas de seu tempo. Em consequência, a radicalidade inicial de suas respectivas trajetórias, levadas pelo vento da história depois da Primeira Guerra Mundial, viu-se rapidamente questionada por seus próprios discípulos. Se, apesar de tudo, certos temas fenomenológicos cruzaram todo o século, deve-se a que foram recuperados e transformados pelo pensamento existencialista, Heidegger, Sartre, e pela filosofia religiosa, Levinas. No que diz respeito à obra de Russell, se permanece como referência maior para a filosofia anglo-americana contemporânea, grande número de suas facetas foi, mesmo em vida de seu autor, seriamente discutido, e antes de tudo por quem deveria ser seu primeiro depositário, Ludwig Wittgenstein. Crítica que deixou marcas sensíveis em todos aqueles que, ainda hoje, se reivindicam da tradição analítica, lógica e linguística, cujo ancestral foi Frege. 4. A dissidência de Wittgenstein. O filósofo mais importante do século XX, Ludwig Wittgenstein, 1889-1951, publicou em vida apenas um único livro, o Tractatus Logico-Philosophicus, 1921. A partir de 1929, começou, em seus cursos, conversas e cartas, a rejeitar algumas das teses expostas nessa obra.
Mais tarde, 2 anos após sua morte, o manuscrito de um segundo livro no qual havia trabalhado entre 1936 e 1949 foi publicado sob o título Investigações Filosóficas. Nele se encontram esboçadas novas posições que, derivando do Tractatus, dele se afastam, às vezes, em pontos essenciais. Ambas as obras procedem, contudo, de uma mesma ambição: compreender o que poderia ser a prática da filosofia a partir do momento em que se torna evidente que ela não pode, em hipótese alguma, ser assimilada à ciência. Projeto cuja realização assumiu, com o passar dos anos, formas sucessivas, ligadas à personalidade complexa de um filósofo que jamais deixou de interrogar-se a si mesmo. Wittgenstein nasce no seio de uma rica família da alta burguesia vienense. Seu pai, um industrial culto, era mecenas do pintor Klein, que fez de uma de suas irmãs um magnífico retrato. Um de seus irmãos, pianista, tornar-se-ia, depois de perder o braço direito na guerra, o destinatário da dedicatória do concerto para a mão esquerda de Ravel. Também excelente músico, Wittgenstein permaneceria por toda a vida marcado pela estética das vanguardas vienenses. O estilo sóbrio e geométrico do Tractatus evoca o do arquiteto Adolphe Loos, enquanto sua atenção ao idioma recorda a vigilância crítica do escritor Karl Kraus diante da linguagem jornalística. De origem judaica, sua família estava, no fim do século XIX, profundamente assimilada. Batizado e educado, como seus 7 irmãos e irmãs, na religião católica, o jovem Ludwig não deixava de se perguntar, de tempos em tempos, se deveria considerar-se judeu, hipótese que o inquietava tanto mais quanto o antissemitismo não cessava de crescer na sociedade austríaca de sua época. As inquietações que essa questão lhe suscitava está, sem dúvida, ligado ao interesse, difícil de compartilhar, que manifestou pelo livro Sexo e Caráter, 1903, célebre panfleto antissemita e antifeminista escrito por um autor vienense judeu e homossexual, Otto Weininger. Depois de estudos secundários medíocres, parte para a Alemanha, mais tarde, para a Inglaterra. Em Manchester, de 1908 a 1911, inicia-se numa disciplina então em plena expansão, a aeronáutica. Nesse período, sente-se tentado por um ofício técnico que corresponderia ao seu gosto pelo concreto, às suas aptidões manuais, à sua vontade de ser, como seu pai, um homem de ação. O destino, contudo, decidirá outra coisa, embora, já filósofo, Wittgenstein se caracterize por tratar os problemas teóricos sob um ângulo prático, por resolvê-los como se resolvesse uma questão mecânica. Durante o verão de 1911, segundo uma tradição que não pôde ser formalmente confirmada, volta a Jena para conhecer Frege. Seus estudos de engenharia o haviam levado a interessar-se pelo problema do fundamento da matemática, e Wittgenstein se perguntava qual caminho deveria seguir. A resposta veio de Frege, que lhe aconselhou voltar à Inglaterra para assistir, em Cambridge, aos cursos de Russell. Obediente, Wittgenstein inscreve-se no Trinity College nas semanas seguintes. Seu encontro com Russell, 17 anos mais velho, será decisivo para sua vida. Ao lado do mestre, que está prestes a concluir a redação dos Principia Mathematica, Wittgenstein mergulha na lógica matemática. Suas capacidades intelectuais logo despertam admiração entre os grandes mestres. Moore, Russell, o economista John Maynard Keynes e outros colegas o acolhem como igual, permitindo-lhe discutir de igual para igual. Depois de ter se irritado inicialmente com o temperamento impetuoso do jovem austríaco, Russell acaba por vê-lo como um filho espiritual. Wittgenstein, por sua vez, embora fascinado pelo projeto logicista, logo começa a duvidar do caráter científico da filosofia russeliana da matemática, em particular, da validade de uma de suas partes centrais, a teoria dos tipos. Sobre esse tema, trava com Russell discussões tempestuosas que mergulham o mestre em desalento. A partir de 1913, as relações entre ambos começam a degradar-se. Nunca mais voltariam a ser cordiais. É preciso dizer que Wittgenstein somava, a um temperamento naturalmente atormentado, um comportamento muitas vezes imprevisível. E que seu mau humor logo se tornaria tão célebre quanto suas depressões. Além disso, o período de 1911 a 1914 coincide, para ele, com uma crise particularmente aguda. Concentra-se na questão do fundamento da matemática, sobre a qual volta a falar com Frege em Jena, em dezembro de 1913. O desejo de escrever um livro definitivo e a angústia de não ser capaz de fazê-lo travam um combate em seu pensamento.
Por fim, suas tendências homossexuais o precipitam num ataque de desespero que só pode ser explicado pela rigidez de seu superego moral. Em 1914, está literalmente obcecado pela ideia do suicídio. Talvez tivesse passado ao ato se a guerra não tivesse estourado naquele momento preciso. Ela o surpreende na Áustria, onde acabava de retornar para as férias de verão. Alista-se imediatamente, em 8 de agosto, embora tivesse sido dispensado do serviço militar por razões médicas. Não é apenas o patriotismo que o guia, mas também a necessidade, como ele mesmo diz, de redimir seus pecados, isto é, de revalorizar-se aos próprios olhos, dando à sua existência um sentido simples. A guerra lhe traz, em suma, uma espécie de redenção moral, permitindo-lhe sublimar suas pulsões suicidas. Enviado primeiro à frente russa e depois à italiana, busca deliberadamente o perigo, demonstrando em muitas circunstâncias uma coragem exemplar. E, apesar das dificuldades da vida cotidiana, continua trabalhando. Lê Nietzsche, Emerson, Dostoiévski. Embora seu pensamento continue centrado na lógica, suas preocupações se estendem a toda a filosofia, em particular a ética. Ética e lógica lhe parecem, ao contrário de Russell, manter vínculos misteriosos. Uma e outra, anota em seu diário de 24 de julho de 1916, devem ser condições do mundo. Paralelamente, consegue terminar, em agosto de 1918, o manuscrito do livro com que sonhara nos últimos anos e que intitula Logische Philosophische Allhandlung, Tratado Lógico-Filosófico. Dificilmente outra obra teria sido concebida em circunstâncias tão dramáticas. Feito prisioneiro pelo exército italiano em 3 de novembro de 1918, poucos dias antes do armistício, Wittgenstein é levado para Monte Cassino. Rejeitando todas as intervenções a seu favor, inclusive as de seus amigos ingleses, que se preocupavam com sua sorte, ele só é libertado em agosto de 1919. Durante o cativeiro, toma uma decisão: renunciar a toda a carreira universitária. De volta a Viena, doa a seus parentes, em setembro de 1919, a fortuna que herdara 6 anos antes, com a morte do pai. Decidido a ser útil à sociedade e a levar uma vida mais coerente com suas aspirações, escolhe tornar-se professor em uma aldeia austríaca. No outono de 1920, inicia essa experiência, que se prolongará até 1926. Ao mesmo tempo em que se compromete com essa vida ascética, Wittgenstein esforça-se, não sem dificuldades, para publicar o manuscrito do tratado. Na primavera de 1919, envia-o, pedindo conselho, a Frege e Russell. As respostas não são muito encorajadoras. Frege, o primeiro, escreve-lhe uma carta em 28 de junho de 1919 dizendo não compreender o que o livro quer dizer. Dado que todas as suas perguntas se concentram na primeira página, é de se duvidar que tenha ido além. Algumas semanas mais tarde, em 13 de agosto, uma carta de Russell mostra que este, embora tenha lido todo o texto, interessa-se apenas pelas considerações sobre lógica, e mesmo estas ele aprova com reservas. Desiludido, Wittgenstein dirige-se então a editores vienenses, dos quais obtém, apesar do apoio de Hilke, recusa após recusa. Finalmente, em dezembro, parte para a Haia para encontrar-se com Russell, a quem não via desde 1914. Este decide enfim ajudá-lo e até escreve uma introdução para o livro, que, segundo Wittgenstein, mostra que ele não o compreendeu melhor que Frege. Depois de muitas peripécias, o tratado aparece, 1921, em uma revista alemã de Leipzig, Annalen der Naturphilosophie, com múltiplos erros, devido ao fato de que as provas nunca foram revistas. Wittgenstein fica horrorizado. Felizmente, Russell acaba encontrando um editor inglês, e a obra é publicada novamente, desta vez em versão bilingue, 1922. O texto alemão dessa segunda edição é, para o autor, o canônico. A tradução inglesa é feita por um jovem lógico de Cambridge, Frank P. Hansey, 1903-1930. Entre mentes, a obra muda de título e passa a chamar-se, por sugestão de Moore, que queria sugerir um paralelo entre Wittgenstein e Spinoza, Tractatus Lógico-Filosóficos. Esse livro é excepcional sob todos os aspectos. Escrito por um jovem que, sendo um bom lógico, mas sem grande interesse pela história da filosofia, parece ter lido apenas alguns textos de Santo Agostinho, Schopenhauer, Kierkegaard e Nietzsche, o Tractatus revela, ainda assim, uma ambição intelectual imensa,
que o breve prefácio redigido por Wittgenstein comunica de forma inequívoca. Nele, afirma-se que o objetivo da obra é mostrar que os problemas filosóficos, em geral, são falsos problemas, cuja formulação repousa sobre uma má compreensão da lógica da nossa linguagem, isto é, sobre um vasto mal-entendido linguístico. A essa primeira provocação, Wittgenstein acrescenta uma segunda. Declara-se pouco preocupado em saber se o que escreveu concorda ou não com o que outros possam ter pensado antes dele, embora reconheça uma dívida imensa com as grandes obras de Frege e os trabalhos de meu amigo, o Sr. Bertrand Russell. E conclui com uma terceira provocação, sublinhando que a verdade dos pensamentos expressos em seu livro lhe parece intangível e definitiva. Em outras palavras, considera ter resolvido, em todos os pontos essenciais, os problemas de maneira decisiva, pretensão que abandonará progressivamente a partir de 1929. Breve e conciso, menos de 80 páginas, o Tractatus apresenta-se como uma sequência de proposições numeradas segundo um sistema simples, 1, 1.1, 1.11, 1.2, 2, e assim por diante, destinado a lembrar a estrutura axiomática dos Principia. Tal estrutura, porém, é apenas aparentemente clara. Na realidade, Wittgenstein raramente se dá o trabalho de argumentar suas afirmações ou explicitar os vínculos entre elas. Tudo se passa como se, convencido de que a lógica e a filosofia são atividades de natureza inteiramente distinta, ele rejeitasse de antemão toda tentativa de transformar a segunda em uma ciência demonstrativa à imagem da primeira. Não se trata, veremos, de uma simples escolha metodológica, mas de uma das teses centrais da obra. O Tractatus baseia-se em uma dupla análise paralela da realidade e da linguagem, diretamente inspirada pela teoria da estrutura atômica da matéria. O mundo, outro nome da realidade, é tudo o que é o caso. É constituído por fatos moleculares ou complexos, que por sua vez se decompõem em fatos atômicos ou estados de coisas, isto é, em configurações de objetos elementares. Simetricamente, o pensamento, que é um com a linguagem, é composto de proposições complexas, analisáveis em proposições atômicas que ligam entre si os nomes, ou signos simples, dos objetos. De modo análogo a como um mapa geográfico representa uma paisagem física, a conexão dos elementos no interior de uma proposição representa a conexão dos objetos no mundo. Mais ainda, essas duas conexões são idênticas. São uma só e a mesma forma de figuração, comum ao mundo e à imagem que dele oferece a nossa linguagem, 2.151. O resultado é que a imagem pode representar tudo, com exceção, porém, de sua própria forma de figuração. Sobre esta última, Wittgenstein precisa. Início da citação de Wittgenstein, abre aspas, a figura não pode figurar sua forma de figuração, ela a ostenta, fecha aspas, Wittgenstein, 2.172. A distinção aqui introduzida é ao mesmo tempo nova e fundamental, ainda que remeta a outras, como a de fenômeno e coisa em si, em Kant, ou a de representação e vontade, em Schopenhauer. Há objetos, os objetos do mundo, que podem ser ditos ou representados. Há outras coisas, a própria forma da representação, sobre as quais nada pode ser dito, apenas mostrado. Essa distinção entre dizer e mostrar constitui o núcleo central do Tractatus. À medida que se avança no texto, ela se desenvolverá plenamente. Enquanto isso, a afirmação de uma identidade estrutural entre o mundo e a linguagem acarreta uma consequência capital. O conjunto das proposições verdadeiras, coincidindo com o conjunto das ciências da natureza, deve oferecer uma figura lógica dos fatos, 3, por definição adequada e completa. Wittgenstein, à semelhança de empiristas como Ernst Mach, Ludwig Boltzmann e Heinrich Hertz, toma o cuidado de sublinhar que as leis da física nada mais são do que a expressão de uma ligação lógica entre os fenômenos, em suma, que as ciências experimentais não oferecem uma explicação, mas apenas uma descrição do mundo. Essas ciências dizem, sobre o mundo, simplesmente tudo o que é possível dizer sobre ele. E, para dizê-lo, não tem absolutamente nenhuma necessidade da filosofia. Outro ponto importante, Wittgenstein especifica que, se uma proposição bem formada equivale à descrição correta de um estado de coisas, compreender o sentido de tal proposição é apenas, início da citação de Wittgenstein, abre aspas, saber o que é o caso, se ela é verdadeira, fecha aspas, Wittgenstein, 4024.
Reduzindo o significado de uma proposição à possibilidade de verificá-la na prática, essa tese ecoa, ainda que involuntariamente, formulações próximas às que se encontram no pragmatismo de Peirce, como tornar claras nossas ideias, ou mesmo na tradição marxista. Início da citação de Engels, abre aspas, a prova do pudim é que se come, fecha aspas, Engels, 1880. Essa ideia seria retomada e ampliada pelo Círculo de Viena. Contudo, não é certo que Wittgenstein lhe atribuísse um sentido tão radical quanto o de Selig e Carnap. Abramos aqui um parêntese para precisar a questão relativa ao estatuto das proposições lógico-matemáticas. Para Wittgenstein, elas não passam de tautologias. Não dizem nada sobre o mundo. Início da citação de Wittgenstein, abre aspas, nada sei, por exemplo, sobre o tempo que faz quando sei que chove ou não chove, fecha aspas, Wittgenstein, 4461. Lógica e matemática, em outras palavras, não descrevem nenhuma realidade preexistente, empírica ou inteligível. Disso se conclui que não precisam fundamentar-se em nenhuma filosofia. A lógica é, portanto, convidada, início da citação de Wittgenstein, abre aspas, cuidar de si mesma, fecha aspas, Wittgenstein, 5473. Advertência que vale igualmente para as matemáticas, pois a proposição matemática, por sua vez, início da citação de Wittgenstein, abre aspas, não expressa nenhum pensamento, fecha aspas, Wittgenstein, 6.21. Assim são varridos os últimos vestígios do platonismo sobre os quais repousava a doutrina logicista. Mas, se lógica e filosofia devem estar nitidamente separadas, a primeira pode esclarecer a segunda. Ela pode ajudar a filosofia a compreender até que ponto é absurdo querer transgredir as regras da linguagem comum, pois, início da citação de Wittgenstein, abre aspas, a própria linguagem impede todo erro lógico, fecha aspas, Wittgenstein, 5.4731. Início da citação de Wittgenstein, abre aspas, todas as proposições da nossa linguagem ordinária estão, de fato, tal como estão, perfeitamente ordenadas de um ponto de vista lógico, fecha aspas, Wittgenstein, 5.5563. Pode-se interpretar essa declaração, à primeira vista surpreendente, como significando que, fora da descrição científica dos estados de coisas, nenhum discurso seria possível? Que nada poderia ser dito além disso, por exemplo, sobre o sentido do mundo em geral. Categoricamente, a resposta do Tractatus se apoia em 2 pontos. Se o mundo tem um sentido, esse sentido deve ser encontrado não nele, mas fora dele. Em consequência, se esse sentido existe, não pode ser dito, descrito, representado, mas apenas mostrado, pois, situando-se fora do mundo, escapa à esfera do representável. Em suma, se chama ética a preocupação com o sentido da vida e do mundo, então não pode haver, de fato, proposições éticas. A ética, como discurso, é impossível. O mesmo vale para a estética, pois, início da citação de Wittgenstein, abre aspas, ética e estética são uma só e mesma coisa, fecha aspas, Wittgenstein, 6421, e ambas são transcendentais na medida em que visam, através do bem e do belo, as condições do mundo situadas além dele. Nada se pode dizer, em particular, sobre a vontade como, início da citação de Wittgenstein, abre aspas, suporte do ético, fecha aspas, Wittgenstein, 6423, senão que ela confere a cada homem, mais por seu comportamento do que por suas palavras, uma significação à sua existência. No máximo, pode-se constatar que, início da citação de Wittgenstein, abre aspas, o mundo do homem feliz é outro que o do homem infeliz, fecha aspas, Wittgenstein, 6.43. Menos ainda se pode falar da morte. Início da citação de Wittgenstein, abre aspas, a morte não é um acontecimento da vida. Não se vive a morte, fecha aspas, Wittgenstein, 6.431. É a alma imortal? Existe Deus? Não é preciso dizer que também tais questões não têm nenhum sentido expressável. Em poucas palavras, não apenas a filosofia nada tem a acrescentar à descrição científica do mundo, mas é igualmente impotente para enfrentar os problemas relativos aos valores. A tese 6.53 encerra essa questão, por assim dizer, executando a filosofia, em algumas frases definitivas. Início da citação de Wittgenstein, abre aspas, o único método.
correto em filosofia seria propriamente este: não dizer nada além do que se pode dizer, ou seja, proposições da ciência natural, ou seja, algo que nada tem a ver com a filosofia. E então, sempre que alguém quiser dizer algo metafísico, mostrar-lhe que em suas proposições não deu significado a certos signos, fecha aspas, Wittgenstein, 6.53. A conclusão geral do Tractatus, pois, que a filosofia não tem objeto nem método próprios. Que não é uma doutrina, mas uma atividade. Que sua única utilidade seria esclarecer nossos pensamentos, isto é, ajudar a dissipar, pela análise de sua forma lógica, as proposições metafísicas resultantes de um uso aberrante da linguagem. Mas, quanto a todo o resto, faria melhor em calar-se. Início da citação de Wittgenstein, abre aspas. Sobre o que não se pode falar, deve-se calar, fecha aspas, Wittgenstein, 7. Entretanto, ao contrário do que acreditariam, nos anos 1920, os membros do Círculo de Viena, Wittgenstein não afirma em parte alguma que a metafísica, enquanto tal, careça de interesse. Afirma apenas que ela não é possível como discurso. Não nega que possua um sentido, mas que este possa ser elucidado pela linguagem. O propósito de Wittgenstein limita-se a traçar as linhas de demarcação entre o dizível e o indizível e a advertir-nos contra a tentação de perseguir um objetivo, talvez legítimo, por meios inadequados. Essa doutrina seria demasiado sutil ou insuficientemente explícita. Sempre será vulnerável, até nossos dias, a numerosos mal-entendidos, e a curiosa mistura de formalismo e misticismo que a envolve não facilitará sua difusão. Ademais, no momento da publicação do Tractatus, o próprio Wittgenstein havia desaparecido da cena filosófica. Retirado nas montanhas austríacas, dedica-se ao ofício de professor. Deixou de escrever. Como, alguns anos antes, Malevich deixará de pintar. Como Malevich, porém, Wittgenstein acabaria por voltar a pegar seus pincéis. De fato, seu desejo de fundir-se com o povo resistiu mal às duras realidades do mundo rural. A incompreensão mútua entre ele e os camponeses provocava incidentes. Acusado de ter maltratado uma criança resistente às suas lições, ele renuncia ao cargo na primavera de 1926. Em seguida, trabalha por algumas semanas como jardineiro em um mosteiro, depois, decide regressar a Viena. Convidado por sua irmã Margarete a desenhar para ela os planos de uma nova mansão, reintegra-se progressivamente à vida social. E, sobretudo, retorna à filosofia. Em fevereiro de 1927, Margarete o apresenta ao filósofo Moritz Selig, um dos primeiros admiradores do Tractatus. Embora recuse participar das reuniões do Círculo de Viena, fundado por Selig, Wittgenstein aceita encontrá-lo ocasionalmente, assim como Carnap e Weismann. Suas conversas mostram rapidamente que não estavam na mesma sintonia. Os neopositivistas haviam acreditado que o Tractatus anunciava o fim da metafísica no mesmo sentido que eles. Até que, em um encontro, Wittgenstein, talvez para provocá-los, lê longos poemas de Rabindranath Tagore, e eles percebem seu erro. Ainda assim, tentam atraí-lo novamente para o exame das questões relativas à linguagem da ciência. Weismann chega até a convencê-lo a assistir, em março de 1928, a uma conferência do matemático Brouwer. Partidário de uma matemática intuicionista, Brouwer criticava as teses de Russell muito mais profundamente do que o próprio Wittgenstein havia feito até então. Talvez essa conferência tenha sido o que despertou no autor do Tractatus a ideia de que a filosofia ainda tinha um caminho a seguir. Ao mesmo tempo, reacendeu-lhe o gosto pelo estudo, pois, alguns meses depois, em janeiro de 1929, ele aceita voltar a Cambridge, a convite de seus amigos ingleses. O Trinity College o acolhe de braços abertos. Em uma cerimônia um tanto solene, diante de um júri composto por Moore e Russell, Wittgenstein obtém, em 18 de junho de 1929, seu doutorado em filosofia, com um texto, o Tractatus, que já era um livro de culto em diversos círculos intelectuais. Julgo, anota Moore em seu parecer, que a tese do Sr. Wittgenstein é uma obra magnífica. Mas, além dessa apreciação, satisfaz sem dúvida os requisitos para obter o grau de doutor em filosofia por Cambridge. Ele também recebe uma bolsa de pesquisa que o ajuda a retomar o trabalho e redige imediatamente, para um colóquio, uma comunicação intitulada Algumas Observações sobre a Forma Lógica. Publicado em 1929 nos Proceedings of the Aristotelian Society,
Esse texto é o último de Wittgenstein a aparecer em vida, e o próprio autor renegará seu conteúdo pouco depois. Engajado em uma desconstrução progressiva do Tractatus, o pensamento de Wittgenstein evolui então em velocidade vertiginosa. E não deixará mais de evoluir, como confirmam suas notas manuscritas dos anos 1930, Considerações Filosóficas, e 1931-1932, Gramática Filosófica, assim como seus cursos de 1933, 1934, Caderno Azul, Caderno Amarelo, e de 1934, 1935, Caderno Marrom, todos publicados póstumamente por amigos e antigos alunos. O ano acadêmico de 1929-1930 marca também um fato inédito. Wittgenstein aceita dar, em Cambridge, uma conferência pública. O tema é a definição da ética. À primeira vista, o filósofo apenas aprofunda as reflexões finais do Tractatus. Retomando a distinção entre juízos científicos, que remetem ao mundo, e juízos de valor, expressões da vontade, ele sublinha novamente a impossibilidade de a ética traduzir-se em discurso. Dar-se de cabeça contra os limites da linguagem, isso é a ética. Repete a Weismann em 30 de dezembro de 1929, por ocasião de uma viagem a Viena. Mas, enquanto o Tractatus parecia condenar a ética ao silêncio eterno, as conversas mantidas 8 anos mais tarde atestam uma intensificação da preocupação moral no filósofo. Ele não hesita em lançar-se com seus interlocutores em grandes discussões sobre o sentido da existência. Demonstra um interesse crescente por Schopenhauer e Kierkegaard e chega, inclusive, a afirmar que compreende o que Heidegger quer dizer com o ser e com a angústia. Em resumo, Wittgenstein afasta-se cada vez mais tanto de Husserl quanto dos positivistas vienenses. Ao mesmo tempo, manifesta uma nova curiosidade sobre o modo como as ciências sociais, especialmente a etnologia, apreendem seus objetos. Revelando-nos a existência de éticas diferentes da nossa e, ainda assim, todas legítimas, o etnólogo não nos convidaria a considerar cada uma delas como um sistema fechado em si mesmo, justificado apenas pelo fato de funcionar? Tal perspectiva só poderia reforçar em Wittgenstein sua tendência natural a privilegiar, tanto na moral quanto na filosofia da linguagem ou na matemática, o ponto de vista prático ou pragmático, em vez do especulativo. As notas que redige em 1931 ao ler um clássico da etnologia, O Ramo de Ouro de Frazer, 1890, esclarecem essa concepção funcionalista que agora atribui à metafísica. Segundo ele, a prática mágico-religiosa, que consiste em pronunciar certas palavras ou realizar determinados gestos em circunstâncias precisas, carece de justificativa externa. Por quê, pergunta Wittgenstein, não se daria o mesmo com a metafísica? Assim como a magia e a religião, tudo isso não é, propriamente falando, nem verdadeiro nem falso. Trata-se apenas de uma prática simbólica ligada a uma civilização determinada, a nossa. Eis porque Wittgenstein, ao contrário de Carnap, abstém-se de condená-la, assim como, diferentemente de Frazer, evita ridicularizar a atividade mágica dos povos primitivos. Mas é também por essa razão que, em relação a ambas, considera legítimo manter certa distância. Um curso sobre a crença, ministrado pouco depois, 1938, mostra ainda que, para esse agnóstico, o discurso religioso, tão injustificável quanto inatacável do ponto de vista científico, conserva, no entanto, uma legitimidade enquanto forma de vida, como escolha existencial que escapa a qualquer argumentação. Tal como o comportamento ético, o religioso consiste em seguir um conjunto de regras. Pretender interrogar-se externamente sobre o significado de uma prática desse tipo seria inútil. Assim compreende-se melhor a oposição de Wittgenstein ao ateísmo militante de Husserl, mais um ponto de atrito entre os dois. Talvez esse interesse crescente pelo ponto de vista da prática também se relacione ao fato de que, ao tornar-se Fellow do Trinity College, 1930, Wittgenstein tenha travado amizade com um economista italiano, Piero Sraffa, marxista e amigo de Gramsci. É sabido que o clima intelectual nas universidades de Cambridge, no início dos anos 1930, era favorável ao socialismo. A tal ponto que Wittgenstein, sempre insatisfeito com sua situação, decide, em 1935, viajar à União Soviética com a esperança de encontrar um emprego como trabalhador manual. Sua estadia em Leningrado, depois, em Moscou, é de curta duração.
As condições de vida nessas cidades eram tão duras que ele logo desistiu do projeto, tanto mais porque a administração soviética, embora disposta a oferecer-lhe um cargo de professor de filosofia, não queria nada dele como trabalhador manual. De volta à Inglaterra, Wittgenstein continuou, no entanto, até 1937, a sonhar com a experiência comunista e com a possibilidade de retornar à URSS para instalar-se como médico. Ainda que tais aspirações não se revelem claramente em seus escritos, confirmam seu alinhamento com o movimento socialmente progressista. Do mesmo modo, seu gosto notório pelo cinema e pelos romances policiais atesta, à sua maneira, a recusa dos valores do establishment. A história, entretanto, o obrigaria a permanecer em Cambridge. Após o Anschluss, 1938, ele não tinha mais motivos para retornar à Áustria, nem para submeter-se à imposição da nacionalidade alemã. A única solução era tornar-se cidadão britânico e aceitar, em 1939, a cátedra deixada por Moore, que se aposentava naquele mesmo ano. Esse período foi também marcado por uma intensa produção intelectual. Em 1936, Wittgenstein começa a redigir o manuscrito que se tornaria As Investigações Filosóficas. Em 1938, um curso proferido em Cambridge lhe oferece a oportunidade de desenvolver suas ideias sobre estética. Ao mesmo tempo, aprofunda seu conhecimento da psicanálise, pela qual manifesta vivo interesse, ainda que com espírito crítico, e da psicologia da forma, elaborada nos anos 1930 por Wolfgang Kohler, 1887-1967. As reflexões que essas pesquisas lhe inspiram, tanto nesse momento quanto mais tarde, a partir de 1945, serão reunidas póstumamente em 2 volumes intitulados Observações sobre a Filosofia da Psicologia, seguido de um terceiro, Últimos Escritos sobre a Filosofia da Psicologia, e em uma coletânea chamada Zettel, termo alemão que designa as folhas avulsas nas quais as observações foram escritas. Finalmente, em 1939, Wittgenstein volta, sempre por meio de um curso em Cambridge, à filosofia da matemática. O conjunto de suas anotações manuscritas sobre o tema, redigidas entre 1937 e 1944, seria publicado póstumamente sob o título Observações sobre os Fundamentos da Matemática. Esse último título pode sugerir que se trata, com base em Frege e Russell, de uma nova reflexão sobre a possibilidade de reduzir a matemática à lógica. Não é o caso. A leitura da obra mostra que, ao contrário, a questão dos fundamentos havia deixado de ser prioritária para Wittgenstein. Um sinal particularmente revelador disso é seu repúdio a qualquer uma das 3 respostas possíveis à questão que estavam em debate nos anos 1930. Com a resposta logicista, seu desacordo é o mais claro, e já estava explícito no Tractatus. Sua principal objeção pode ser resumida assim: tentar fundar a matemática sobre a lógica seria apenas deslocar o problema, já que não existe nenhum saber transcendental sobre o qual a lógica, por sua vez, pudesse ser fundada. Seu repúdio à resposta formalista é quase igualmente categórico. Desenvolvida por Hilbert nos anos 1920, ela visava preservar a coerência da matemática tentando estabelecer seu caráter não contraditório no quadro de uma teoria metamatemática, isto é, de um metalanguage que seria, ele mesmo, de natureza matemática e não lógica. Para Wittgenstein, na medida em que não há um ponto de vista exterior ao discurso, não há tampouco nenhum metalanguage possível, e ele jamais renunciará a essa tese já afirmada no Tractatus. Resta a resposta intuicionista, que Wittgenstein também rejeita por suas implicações psicologistas. Chegará mesmo a qualificar, em 1939, toda a doutrina intuicionista como uma grande farsa. Ao mesmo tempo, porém, essa discussão o levará a refletir sobre a validade do princípio do terceiro excluído, vigorosamente contestado por Brouwer. Uma coisa é certa: Wittgenstein passa a conceber as entidades matemáticas como puras construções do espírito. Ele não propõe um retorno a Kant, pois rejeita a ideia de intuição, mas sim uma espécie de convencionalismo moderado. Com efeito, o matemático não é um descobridor, mas um inventor. Sua atividade não consiste em explorar um universo pré-existente, seja de natureza lógica, como em Russell, ou psicológica, como em Brouwer, mas assemelhar-se a um jogo de montagem definido por regras. Quanto a essas regras, são, à semelhança das que regem a gramática de uma língua, imotivadas, sem,
contudo, serem totalmente arbitrárias, pois as matemáticas funcionam, e funcionam muito bem, precisamente porque suas regras foram, na origem, convenientemente escolhidas. Comparar a matemática com a gramática inglesa ou com uma partida de xadrez, como fazenda Wittgenstein nos anos 1930, implica que ela não necessita, mais do que estas, de uma justificação externa. A matemática deve encontrar em si mesma sua razão de ser, como, aliás, já sugeria o Tractatus. As proposições que a compõem podem ser esclarecidas, mas não fundamentadas. Seu sentido último não pode ser dito, mas apenas mostrado, na medida em que o respeito às regras que regem seu encadeamento produz resultados. Em resumo, na medida em que o uso que dela faz a comunidade dos matemáticos se mostra, na prática, eficaz. Como anota Wittgenstein em 1944, a aplicação do conceito de seguir uma regra pressupõe um hábito, isto é, remete a um costume, a uma prática social legitimada por seus êxitos. No limite, a matemática não é mais do que aquilo que os matemáticos, em determinado momento, concordam em reconhecer como o conjunto de asserções que lhes são úteis. A sociologia da ciência, portanto, poderia substituir a epistemologia. O próprio Wittgenstein não chega a formular explicitamente essa conclusão ultrapragmatista, mas outros, mais tarde, o fariam apoiando-se em suas ideias. Resta uma questão cuja resposta pode parecer decepcionante. O que fazer da paradoxo de Frege-Russell ou das contradições que podem surgir, em geral, na matemática? Questão tanto mais inevitável quanto fora recolocada, a partir de 1931, pelos dois célebres teoremas de Gödel. Segundo o primeiro, pode-se, mesmo em um sistema formal tão elementar quanto a aritmética axiomatizada por Russell, demonstrar a existência de pelo menos uma proposição indecidível, isto é, uma proposição cuja verdade ou falsidade não pode ser provada dentro do próprio sistema. Dessa incapacidade de prever o surgimento de tal proposição conclui-se que o conjunto de axiomas sobre o qual repousa a aritmética é, por definição, incompleto. O segundo teorema de Gödel, que demonstra a impossibilidade de provar a não contradição da aritmética por seus próprios meios, parece menos inquietante a curto prazo. No entanto, ele também revela a existência de limites absolutos que se impõem, desde o interior, ao projeto de formalização. A primeira questão diz respeito à noção de regra, sobre a qual um dos melhores intérpretes de Wittgenstein, o filósofo e lógico norte-americano Saul Kripke, observa acertadamente que está no próprio centro do livro. O que é uma regra? Tanto para a linguagem comum quanto para a dos matemáticos, a resposta wittgensteiniana afirma que uma regra não pode ser pensada independentemente do contexto social e cultural que lhe confere estatuto. Não pode haver uma regra privada, concebida por um indivíduo isolado para seu uso pessoal, pois, do contrário, crer seguir a regra seria o mesmo que segui-la. 202. É possível, sem dúvida, representar uma linguagem como uma forma de vida, 19, e pedir às palavras que expressem vivências internas, 243 e seguintes. Mas, para que essas palavras sejam compreendidas, é ainda necessário que se conformem a um uso instituído. Aqui se percebe a marca de uma dupla influência no pensamento de Wittgenstein. De um lado, a perspectiva antropológica que o acompanhava desde sua descoberta de O Ramo Dourado. De outro, a perspectiva globalizante própria da psicologia da forma, cujos pressupostos ele se esforça novamente por esclarecer na segunda parte das investigações, à custa de árduas discussões. Muitas vezes menos lida que a primeira metade do livro, a segunda parte oferece um resumo da última etapa alcançada por Wittgenstein em sua tentativa de instaurar uma nova maneira de filosofar, mais próxima da psicologia que da lógica. Ela prossegue definindo o alcance exato dessa nova prática filosófica. Uma segunda questão que se torna também o objeto de uma reflexão que atravessa todo o texto. A filosofia, diz Wittgenstein, é uma luta contra o feitiço de nosso entendimento por meio de nossa linguagem. 109. Com isso compreende-se que ela está, essencialmente, em luta consigo mesma, pois os enigmas filosóficos nascem quando a linguagem faz festa. 38. E toda a filosofia não é senão um sonho de nossa linguagem. 358. Em poucas palavras, o papel do filósofo continua sendo, como no Tractatus, o de curar as doenças que ele próprio provocou. Mas o tratamento preconizado pelas investigações é de uma radicalidade sem precedentes. Já não se trata,
com efeito, de analisar a forma lógica das proposições metafísicas, mas de compreender, para fazê-las desaparecer, as causas psicológicas que nos levam a formulá-las. E, desta vez, Wittgenstein pretende libertar-nos não apenas da metafísica clássica, nascida de distinções manifestamente errôneas, como a de alma e corpo, mas também de todas as doutrinas modernas que acreditam que a ciência fornece a explicação da realidade. É por isso que as investigações, partindo do princípio de que não há explicação última, não buscam substituir uma doutrina por outra, mas, mais profundamente, devolver-nos a própria ideia de teoria. Como se a ambição de ver o fundo das coisas, 89, fosse a raiz mesma do mal. E como se a única missão do filósofo fosse mostrar a mosca à saída da garrafa de vidro, 309. Filosofando, diz ainda Wittgenstein, chega-se ao resultado de que se desejaria apenas proferir um som inarticulado, 261. Um violento desejo de rejeição parece, portanto, inspirar sua atitude global diante da civilização após 1945, provável efeito de seu pessimismo natural, reforçado pela experiência de 2 guerras mundiais. Basta reler certas páginas das Vermische Bemerkungen, ou Observações Diversas, publicadas em inglês sob o título Culture and Value, datadas de 1945 a 1947, para medir o alcance desse desencanto. Nelas, vê-se Wittgenstein formular o voto de que a bomba atômica provoque muito em breve a destruição total da humanidade, e, particularmente, daquela repugnante imundície em que, segundo ele, se converteu a ciência moderna. Tal desencanto, a palavra, na verdade, não lhe faz justiça. Parece muito distante da confiança que Wittgenstein depositava nessa mesma ciência na época do Tractatus. Contudo, apesar das diferenças de perspectiva, o Tractatus e as investigações suscitaram interpretações equivocadas muito semelhantes sobre o pensamento de seu autor. O primeiro desses livros foi lido pelos membros do Círculo de Viena como uma profecia do fim da metafísica, sugerindo a expectativa de uma nova era positiva. Quanto ao segundo, foi objeto de uma interpretação ainda mais restritiva por parte de certos autores anglo-americanos. Desde o início dos anos 1950, com efeito, o filósofo britânico John Austin parece apoiar-se, talvez equivocadamente, no segundo Wittgenstein para construir uma estratégia que visa circunscrever o filósofo ao estudo minucioso da linguagem ordinária. 20 anos mais tarde, o norte-americano Richard Rorty, desejoso de combater tanto a filosofia analítica, herdeira de Frege, quanto, mais além, toda pretensão filosófica ou científica ao verdadeiro, chegará a fazer das investigações o atestado de óbito da filosofia ocidental sob todas as suas formas, em outras palavras, da razão no sentido clássico do termo. Conclusão, no mínimo, discutível, sobretudo na medida em que Wittgenstein, como vimos, continuou escrevendo depois de concluir as investigações, comprometeu-se inclusive em um novo trabalho sobre o conceito de certeza, e o tom angustiado de suas últimas reflexões de modo algum dá a impressão de que, a seu ver, todos os problemas filosóficos estivessem resolvidos. Sem dúvida, há nele um antifilósofo, em seus momentos de exasperação, deixa entrever que tem, como se diz, necessidade de pôr fim à filosofia. Mas, em seu caso, como no de Pascal ou Nietzsche, as profissões de fé antifilosóficas expressam algo além do desejo colérico ou irônico. A busca, ainda que pela via do desespero, de uma maneira inédita de filosofar. O tema do fim da filosofia, embora não esteja ausente do pensamento de Wittgenstein, não bastaria, por si só, para explicar a complexidade de sua obra. Aliás, se esse tema adquiriu no século XX tamanha importância cultural, deve-se menos a Wittgenstein do que a uma série de acontecimentos históricos de horror sem precedentes, o primeiro dos quais, em ordem cronológica, foi a Guerra de 1914. Uma guerra que, sem dúvida, marcou profundamente o autor do Tractatus, mas que provocou, em outros filósofos, como Heidegger, atitudes claramente mais agressivas que as suas.